pessoal, beleza? Tranquilo com vocês? Vamos aqui dar início a mais uma playlist no canal, que seria basicamente o que eu tinha comentado com vocês antes, que seria a resolução das agendas com vocês, tá bom? Vou escolher aqui algumas agendas, tá certo? Não está em ordem, eu separei aqui também em módulo, tá bom? A gente vai fazer a leitura dela, resolver e comentar, se for possível também, ela só vai comentar, beleza? Então vamos lá, primeira questão. Um objeto retilíneo vertical AB de 8 centímetros de altura está a 40 centímetros de uma câmara escura de orifício de 30 centímetros de profundidade. Okay? A posição do objeto é alterada de modo que ele fique a 15 centímetros da câmara. Então, isso acontece, né? Nessas condições, a altura da imagem aumenta ou diminui. Calcule a variação da imagem. Então perceba, gente, que aqui nós temos basicamente nós temos duas situações, beleza? A primeira situação, que tem a câmera escura. Só deixar mais bonitinho aqui, né? Mais alinhado. Tem a câmera escura. Um objeto de 8 centímetros de altura. 8 centímetros de altura. Então vamos botando aqui. Só o que eu aconselho vocês é sempre fazer o desenho. Facilita muito, ok? Está a 40 centímetros de uma câmera escura. Então, inicialmente, nós temos um objeto que está a 40 centímetros da câmera escura. E ele fala assim, ó, a câmera escura é de profundidade 30 centímetros. Então, 30 centímetros é a profundidade da câmera. Beleza? Então, 30 centímetros. Perceba, gente, que na hora que isso acontece, você gera uma imagem. Beleza? Lembrando que por conta da propriedade que nós tínhamos falado, da propagação em linha reta da luz, ok? Você vai ter justamente uma imagem invertida, que eu vou chamar aqui de I. Aí ele quer saber, essa imagem aumenta ou diminui e quanto é que vale a variação. Então eu tenho que descobrir quanto é que vale esse I. E na segunda situação, que eu aproximei, ó, a posição do objeto alterada de modo que ele fique a 15 centímetros da câmera. Então eu vou colocar aqui o objeto, ó, o mesmo objeto, só que agora ele vai estar a 15 centímetros de distância. Ok? Percebam que é a mesma câmera. Então, se é a mesma câmera, 30 centímetros de profundidade. E é o mesmo objeto, 8 centímetros de tamanho. Ok? Então, situação 1, situação 2. E aqui tu vai ter uma nova imagem que eu vou chamar de I'. Ok? Só porque para diferenciar esse I. Beleza? O que é que você tem que fazer? Faz o cálculo da primeira, faz o cálculo da segunda e faz a subtração deles dois para saber qual é o tamanho dele. Se você pegar aqui e você lembrar, existe uma equação. I sobre O é igual a P' sobre P. Ah, Lucas, mas eu não quero decorar essa equação. Beleza, faz por semelhança de triângulo. A altura do objeto, 8 centímetros, tá para a distância que ele está da caixa, 40 centímetros, é igual ao tamanho da imagem sobre a profundidade da caixa, ou a distância que a imagem está do orifício, 30 centímetros, beleza? E aí, matemática, a gente agora corta, ok? Simplifica, 8 dividido por 4, dá 2, ok? Então, passa o 3 para lá multiplicando, 3 vezes 2, 6. Logo, a tua imagem é igual a 6 centímetros, ok? Isso é a imagem inicialmente. Gente, essa primeira condição aqui, ó, se a imagem aumenta ou diminui, a gente já pode saber sem calcular. Se você vai aproximar o objeto, a tua imagem vai aumentar, beleza? Mas, Lucas, não acredito que aumente. Então vamos fazer as contas, porque também ele pede para fazer as contas, né? Faz a mesma coisa aqui, ó. Aqui, lembrando que é 15, beleza? Olha, 8, que é o tamanho do objeto, dividido pela distância que ele está, que vale 15, igual a I', que é o novo tamanho da imagem, dividido por 30. Perceba que você pode simplificar aqui, ó. Simplifica esses dois caras aqui. 30 e 15, eu divido tudo por 15, aqui vai dar 2, aqui vai dar 1. Passa esse 2 multiplicando. I' é igual a 16 centímetros. Então perceba que a gente já descobriu aqui, a gente já provou, na verdade, porque a gente já tinha descoberto, que a imagem aumentou.
E quanto foi a variação? Olha, digamos assim, o delta I, né, digamos assim, o tamanho, ou então, se você não quiser colocar, mas pode botar, não tem problema não. É igual ao que? Olha, 16 menos 6 igual a 10. Então quer dizer que ele cresceu 10 centímetros, beleza? Ó, galera, e aqui vocês têm justamente a resolução dela. Eu vou ver se eu passo depois esses dois PDFs para vocês. Lembrando que, por eu estar já fazendo a resolução das questões comentadas e postando, depois que eu postar isso, eu não vou receber mais essas agendas, beleza? Porque, querendo ou não, você já, quem não tiver feito é só copiar aqui, basicamente. Então, como a gente tinha comentado isso em outras aulas, beleza? Então, vamos aqui. Questão número 2. Considere as seguintes afirmativas. Item 1. A água pura é um meio translúcido. Item 2. O vidro fosco é um meio opaco. Item 3. O ar de uma sala é um meio transparente. Sobre as afirmativas acima, assinale alternativas corretas, ok? Galera, tenham muita atenção nessas questões, principalmente vocês estão no segundo ano, em relação, que daqui a pouco vocês vão fazer vestibular e tal, às vezes tem a palavra incorreta, tá certo? E às vezes a gente que só quer marcar as coisas corretas, tem que tomar cuidado em fazer a leitura correta da questão, beleza? Vão com calma, né, digamos assim. Ó, então ele quer as corretas. Item 1, na verdade. A água pura é um meio translúcido. Não. Água pura é um meio transparente. Ele deixa passar perfeitamente a luz, ok? Até que a água pura você vê o fundo do rio, o fundo do objeto, digamos assim, né, do recipiente. A água que seja translúcida seria uma água mais um pouquinho mais poluída, digamos assim. Não totalmente barrenta, que a barrenta seria opaca, né? O vidro fosco é um meio opaco, não. O vidro fosco, gente, é um meio translúcido. Você vê o que está do lado de trás, digamos assim, mas você perde nitidez. Isso é justamente o vidro fosco, que é a definição de translúcido. O ar de uma sala é um meio transparente. Gente, quando a gente está numa sala, conversando com alguém em algum canto, não obrigatoriamente numa sala, né, em qualquer canto. Obviamente que esse canto não esteja tão poluído. E você consegue ver a pessoa perfeitamente, isso significa o quê? Que aquele meio é transparente. E é exatamente o que ele está dizendo aqui nessa questão. Ok? Então, falso, falso, verdadeiro. Apenas a terceira é verdadeira. Ok? Aqui tem justamente a explicaçãozinha que eu comentei com vocês. Beleza? Vamos lá. Questão de número 6. Vamos lá. Questão número 6. Considera as proposições, né? As afirmativas. Aí ele fala o seguinte. No vácuo a luz se propaga em linha reta. Sim, sim. Né? Vamos já vendo aqui algumas coisas se está certo ou errado. Né? Já vamos analisando a questão. Em quaisquer circunstâncias a luz se propaga em linha reta? Não. Não é em qualquer circunstância não. Vocês lembram que até no slide que eu passei para vocês, existem uns critérios. O meio tem que ser isotrópico, homogêneo, ok? Então, existem alguns critérios. Gente, e outra coisa. Nessas questões que ele generaliza, que ele bota 100% em qualquer situação, toda situação, tenha um pé atrás. Não estou dizendo que está sempre errado, beleza? Mas tenha um pé atrás. Nos meios transparentes e homogêneos, a luz se propaga em linha reta. Deixa eu ver aqui. Sim, foi o que eu acabei de comentar aqui em cima, né? Exatamente isso. Transparente e homogêneo, sim. Lembrando se aqui fosse... Não, é isso mesmo, tá certo. Para que a luz se propague em linha reta, é suficiente que o meio seja transparente. Não, o meio tem que ser homogêneo, tem que ser isotrópico, ok? Então, falso. Responda mediante o código. Então, para saber se está verdadeiro ou falso aqui, né? 1 e 3. 1 e 3 são verdadeiras, então item B. Beleza? Ó, item B, exatamente isso. Questão de número 11. Na questão de número 11, gente, ele fala aqui. No mundo artístico, as antigas câmeras escuras voltaram à moda. Ok? A câmera escura é uma caixa fechada de paredes opacas que possui um orifício em uma de suas faces. Na face oposta ao orifício fica preso um filme fotográfico, onde se formam imagens
dos objetos localizados no interior da caixa. É uma câmera, né? Basicamente isso. Ele falou o funcionamento da câmera escura. Como mostra a figura. Beleza, então ele está disso daqui. Suponha que um objeto de 3 metros de altura, tá aqui um objeto de 3 metros de altura, esteja a uma distância de 5 metros da caixa, do orifício aqui da passagem de luz, e a distância entre as faces seja de 6 centímetros. Aqui, 6 centímetros. Calcule a altura. Gente, que é uma questão básica de câmera escura. O que você tem que fazer? Olha, achem os triângulos. Triângulo 1 está aqui, ó. Triângulo 2 está aqui. E faça por semelhança, tá certo? Ou então, se você quiser aplicar a equação, tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto é igual a posição da imagem sobre a posição do objeto. Olha, quanto é que é o tamanho da imagem? O tamanho da imagem vale H que ele falou aqui, né? H, que é o que eu quero descobrir. Tamanho do objeto. Um objeto de 3 metros. Então, 3 metros. Aí ele fala aqui 5 metros, né? A posição. E a caixa que tem 6 centímetros de tamanho. Percebam, gente, que eu estou colocando aqui misturando centímetro e metro. Por quê? Porque eu vou cortar esses 2 metros aqui. Beleza? Que aí facilita um pouco a questão. Certo? E aqui o que é que você faz? Meio pelos extremos. Ou então só passa o 3 para lá, multiplicando, né? H igual a 18 dividido por 5. Ok? 18 dividido por 5, você vai ter justamente 3,6 o que? Centímetros. Beleza? E aqui você encontra justamente, ó, a resolução. Ok? Que é, como eu falei, questãozinha simples de aplicação da equação da teoria em si da câmera escura. Vamos para a próxima questão. Aqui ficou um pouquinho grande para aí. Questão número 12, creio que é a última. Deixa eu só ver aqui se é a última.